Olá, boa tarde. Meu nome é Derek, sou estudante de análise e desenvolvimento de sistemas. Estou aqui para apresentar meu projeto de extensão que tem o nome Comportamento Digital, Fake News, como identificar e evitar. Só colocar um pouquinho aqui. Desde 2020, com a pandemia, com o avanço da pandemia, esse tema se tornou bastante comum, bastante relevante, pois ocorreram muitos impactos negativos, como os boatos sobre as vacinas, a disseminação, das informações das vacinas, do uso de máscara, da prevenção e tudo mais relacionado à saúde. E foi notório tanto o quanto as fake news podem prejudicar as pessoas. Esse é um tema que não só acontece atualmente, mas acontecia antigamente. Mas primeiramente, o que são as fake news? As fake news são, nos últimos anos, as fake news, elas são notícias divulgadas pelas redes sociais que são falsas, não são verdadeiras. Elas buscam muito o lado emocional, buscam influenciar na tomada de decisões das pessoas, e ela possui essas características como a influência devida sobre as pessoas, os danos éticos e emocionais. Ela também causa danos financeiros para os indivíduos, também causa escolhas equivocadas por parte da população, gera uma intensificação no sentimento de indignação dessa população, e ainda incentiva comportamentos inadequados, preconceituosos, e agrava a disseminação de surtos de doença, como foi na época da Covid. E um exemplo antigo, que na época não era falado desse tema, o caso da Fabiane. Fabiane, o nome dela. Foi em 2014 esse caso, em Guarujá, no estado de São Paulo. E essa mulher chamada Fabiane, ela foi... Na época estava acontecendo uns boatos de uma suposta mulher que estava praticando magia negra, e que estava sequestrando crianças para fazer essa prática. E aí foi nesse momento que Fabiane simplesmente saiu de algum lugar, foi buscar um objeto dela, uma Bíblia, estava andando na rua e foi confundida com essa mulher. O pessoal começou a insinuar que era ela, que ela era parecida com um retrato, que houve até retrato nas postagens, um retrato que era antigo, que não tinha nada a ver, era um retrato de 2012, e assim, ela foi linchada e ela foi morta pelos moradores. Uma notícia que não era verdade, uma foto, um retrato que foi postado que era antigo, que não era na época, gerou a morte de uma pessoa. E hoje com o avanço da tecnologia, as notícias correm mais rápido ainda, então exige mais cuidado ainda por parte da população. E um dos casos mais recentes, que já envolve a inteligência artificial, que houve avanços na inteligência artificial, foi da jornalista britânica Daisy Dixon. Ela descobriu que suas imagens estavam sendo sexualizadas, estavam sendo geradas imagens sexualizadas dela pelo a inteligência artificial do X, que é o Grok. E
e levou dias para ser bloqueada essa função. Mas o abuso continuou se espalhando na época. Mas imagina só, a imagem da pessoa, como ficou, né? Com a geração da IA. Hoje nós temos as deepfakes que ainda dificultam mais a descobrir se aquela informação era verídica. Antigamente nós podíamos duvidar da imagem, pois não poderia ser verídico, poderia ser comprovado com a imagem. Hoje a gente não pode nem confiar nos vídeos e imagens postadas, pois nós temos as deepfakes, que são técnicas da IA generativa que manipula as informações existentes, como criar vídeos, áudios falsos, e elas parecem tão reais que a gente chega a acreditar. Mas são vídeos que distorcem a realidade. Mas primeiramente, quem está por trás dessas fake news? Quem poderia estar gerando essas notícias falsas? Uma dessas pessoas, o primeiro grupo de pessoas é o grupo de pessoas que ganham dinheiro com a divulgação das informações falsas. Geralmente essas pessoas têm site, nesses sites exibe anúncios, de alguma forma a pessoa tira algum lucro daquela postagem. As pessoas, pelo jeito ser uma notícia alarmista que vai gerar bastante engajamento das pessoas, a pessoa vai tirar bastante aproveito daquela postagem. E outro grupo é o que cria a desinformação por convicção política, ou porque são pagas para isso, ou também por ideologia. Esses usuários, eles postam campanhas políticas, ou falam mal de tal político fez tal coisa e no final das contas não fez, ou determinado grupo religioso, por exemplo, grupos LGBTs também podem sofrer esses ataques de desinformações, né? Às vezes as pessoas têm preconceito com esse grupo e aí criam informações falsas com o objetivo de prejudicar esse grupo. Também temos aquelas pessoas que criam fake news como piadas. São as pessoas que gostam de realmente fazer as postagens para humoristas mesmo, mas que são falsas, polêmicas que podem prejudicar as pessoas, né? Mas como podemos identificar uma fake news? Bom, primeiramente a gente tem que verificar se aquela informação está completa. Às vezes a informação diz assim, tal médico disse que tal coisa, mas quem é esse médico? Qual o nome desse médico? Qual é a graduação? Enfim, já vê que a informação está incompleta. Também temos as fontes desconhecidas. Às vezes você vê essa informação num site desconhecido que você nunca viu. Há erros ortográficos de textos, sites, plataformas de informação, de jornal, há toda uma equipe para revisar esse texto antes de ser publicado. Também pode ser informações desatualizadas, aquele apelo emocional,
Agora que a pessoa compartilhe aquela informação, por favor, compartilhe. Se você está sendo o último, seja um dos primeiros a compartilhar aquela informação. Enfim, tem aquele alarmismo exagerado, um conteúdo polêmico que, dependendo como você está sendo o primeiro a ver, ou enfim. Mas tá, como que eu posso combater essa desinformação, essas fake news? A primeira coisa é que quando você vê uma notícia com essas características, com conteúdo polêmico, exagerado, você pode copiar aquele texto, um trecho do texto, e jogar no Google. Aí é o momento que você vê se os outros sites de notícia estão fazendo essa publicação também, e sites que são confiáveis. Nunca compartilhe se você tem dúvida daquela informação, pois a partir do momento quando você compartilha aquela informação e aquela informação prejudica uma pessoa, você está fazendo parte desse problema que prejudicou uma pessoa. E é sempre importante você estar informado, mas informado em lugares seguros, não em grupos de WhatsApp, não enfim, em redes sociais, mas sempre em sites que você confia, que a maioria das pessoas confiam.